Pessoal, vocês perceberam que nas últimas semanas, nos últimos meses, simplesmente não temos mais rumores envolvendo produções da DC? No início da gestão do James Gunn, praticamente todo mês a gente tinha uma especulação em cima de um novo projeto. Surgiram filmes como Homem Borracha, desenho do Deadman. Só que agora não tem mais rumor. E a gente tá com essa sensação que nada tá acontecendo no universo da DC. Será que realmente, nesse momento, o James Gunn não tá aceitando novos projetos? Será que eles conseguiram blindar tão bem os novos projetos que não tá vazando pra galera? O que será que tá acontecendo na DC Studios pra gente não ter absolutamente nenhum rumor? Vamos conversar sobre tudo isso depois da abertura. E só antes, bora dar o salve aqui para os novos membros do canal que vieram por causa da live do Sr. Wilson. Um grande salve aqui para o Luiz Rodrigues, Júnior Ramos, Paulo Martins, Gabriel Vander e Iago Garcês de Souza. Valeu, gente, tamo junto, muito obrigado para todo mundo que virou membro recentemente. É graças ao apoio de vocês que a gente consegue fazer esses vídeos especiais, como Da Noite Vai Brilhar, do Lost Media e os vídeos das HQs completas. Beleza, esse era o recado que eu queria dar. Vamos conversar então sobre essa situação da DC Studios. E eu decidi fazer esse vídeo não pra gente reclamar aqui sobre não ter mais notícia, não ter mais anúncio na DC. Na verdade, eu acho que tá acontecendo uma outra coisa dentro da DC Studios. A gente mudou o cenário de 2025 e 2024. Quando a gente estava recebendo um monte de humor, a DC Studios parecia buscar novos projetos. Ela estava recebendo pitches, digamos assim, de novos projetos. E vários novos projetos realmente foram aprovados. Rumores que depois se confirmaram. O desenho do Senhor Milagre, a série do Jimmy Olsen. Mas rumores de novos projetos, principalmente ali depois do filme do Superman, isso a gente não viu mais. O que eu acho que está acontecendo é que a compra da Paramount colocou freios em muitas coisas. Eu acredito que o James Gunn foi orientado a não buscar novos projetos. O que estava em desenvolvimento, ele vai continuar tocando. Eu acho que a DC Studios, nesse momento, ela fechou a captação de novos projetos. E agora ela quer fazer os projetos que já estão em desenvolvimento. Porque se a gente parar para pensar, em termos de projeto, número de anúncios, a gente tem bastante coisa. Esse ano tem a Supergirl, tem o Cara de Barro, tem o Lanternas, ano que vem tem o Homem do Amanhã, tem o The Batman, deve ter a série do Jimmy Olsen. Em 2028, a gente deve ter o filme do Batman Brave and the Bold e também, talvez, o filme da Mulher Maravilha. Esses são projetos que a gente sabe que estão em desenvolvimento. São aqueles projetos que a DC está tocando num ritmo moderado. Não é aquele negócio de vamos fazer para ontem, mas também não é aquele negócio de faz quando dá. Tem alguém contratado para fazer o roteiro dessas coisas. E se você colocar tudo isso na agenda, mais os projetos que já foram anunciados lá naquele vídeo do James Gunn em 2023, a gente já tem projeto para, no mínimo, 2029. Já tem muita coisa. O meu ponto é que não tá tendo mais rumor, porque nesse momento eles já estão abarrotados de projeto. Não tem mais por que abrir um outro departamento lá na DC Studios para fazer um outro projeto, sendo que já tem uns 10 braços fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Quanto mais projetos a DC começar a desenvolver, mais coisas o James Gunn tem que gerenciar. O estúdio, como capacidade de desenvolver X projetos, chegou no seu limite. E por isso que a gente não está tendo mais notícia. E ainda tem o fator da venda da Warner. Porque esse é um outro ponto que gera um grande ponto de interrogação. Vocês não acham totalmente plausível o Zaslav chegar no James Gunn e falar, ô James Gunn, espera mais uns 6 meses até sair essa compra, para aí você voltar a aceitar pitches de novos projetos. Vocês lembram a transição da Warner AT&T para Warner Discovery? E também quando teve a morte definitiva do DCU e o James Gunn assumiu, cara, virou uma festa. Chegou em algum momento dessas duas coisas ter um filme dos Super Gêmeos. Super Gêmeos! Virou bagunça, era só chegar e apresentar o seu projeto que ele ia ser anunciado. Isso porque aquelas pessoas já estavam de saída, estavam aprovando tudo. Olha que bagunça. Agora eu acho que a DC Studios, ela quer evitar justamente isso. Já que a gente vai ter uma transição, a gente não sabe nem se o James Gunn vai ficar depois
do contrato dele, esperamos que ele fique, provavelmente ele vai ficar, ele não tem a certeza absoluta, ninguém tem a certeza absoluta. Eu acho que ele está sendo responsável em não aceitar novos pitches, ou pelo menos não aprová-los, não deixar em pré-produção, ou não anunciá-los, e consequentemente, se não há pitch, não há ninguém comentando sobre isso, não vaza nada, o Nexus Point News, né, o insider lá que tudo sabe da DC, ele não reporta. O que o Nexus Point News está reportando nos últimos meses da DC? Coisas envolvendo os filmes que a gente sabe. Cara de Barro, Supergirl, Homem do Amanhã. Essas são as notícias da DC que estão surgindo, dos projetos que a gente sabe. Projetos que a gente não sabe, não tem mais notícia. Provavelmente porque não tem nada acontecendo envolvendo isso. E eu vejo, nesse momento, que o hype pro DCU, de uma forma geral, ele tá moderado baixo, né? Eu tô sendo até otimista aqui em dizer que é um hype moderado, porque o que eu vejo é a galera mais desanimada com DC, mas enfim, vamos dizer que tá num hype moderado, porque tem Supergirl e algumas pessoas gostaram do trailer da Supergirl. As pessoas que estão desmotivadas, elas entendem que se chegar e anunciar alguma coisa grande, isso pode subir o hype da DC Studios. E assim, eu acho que essas pessoas têm uma certa razão. Sempre que você anunciar alguma coisa, e se for uma coisa grande, uma coisa empolgante, a tendência é realmente subir o hype. O problema é você anunciar isso e não conseguir cumprir. O jeito que o DCU do James Gunn acabou se desenvolvendo, a gente caminhou para uma coisa muito mais centrada no Superman, pelo menos nesse momento, porque a gente teve o filme do Superman, a série do Pacificador conversa com o que acontece no Superman e no Homem do Amanhã. A gente teve o filme da Supergirl, que é dentro do núcleo da família do Superman. E em 2027, a gente vai estar no Homem do Amanhã, que é o ano 2 do DCU do James Gunn. E realmente, a gente pode ficar com um pouco a sensação de que o universo não se expandiu muito. Ficou muito centrado nessa parte do Superman. Mas daí a parte do Batman, a parte da Mulher Maravilha, isso parece que tá muito distante ainda. Eu acho que esse é o ponto da galera tá tão sedenta, tão ansiosa por uma notícia. Muitas pessoas estavam colocando a esperança na série dos Lanternas, porque é um outro núcleo, um outro super-herói com uma outra estética. Mas aí quando a galera viu que, nossa, não sei se eu gosto disso, não sei se eu gosto dessa abordagem, bate aquela decepção de novo e o hype que era pra subir com um trailer, ele abaixa. O que faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas e queiram ver o que vai acontecer depois. Porque já que a série das Lanternas, ela sente que não é pra ela, ela quer a outra coisa que é pra ela. Claro, as pessoas estão sim empolgadas pro Homem do Amanhã, mas é a continuação do Superman, é um núcleo que a pessoa já tá investida. Ela quer ver o além do núcleo do Superman. E é isso que tá tão distante, e é isso que parece que a gente não sai do lugar. E essa sensação do universo tá estagnado é legítima. Quer dizer, é a opinião de você. Você pode achar isso. Eu acho que isso tem muito mais a ver com uma impressão do que propriamente a realidade. Se a série dos Lanternas não fosse série e fosse um filme, no primeiro ano a gente tem um filme do Superman, no segundo a gente tem um filme da Supergirl e o outro do Lanterna Verde, eu duvido que o pessoal ia estar com essa sensação que o foco é só no Superman. Mas como é uma série de televisão, e é uma série de televisão que a galera viu e não ficou muito empolgada, eu acho que isso afeta a percepção que a galera tem em cima do universo. E ainda tem a questão do Batman e da Mulher Maravilha, porque a gente está discutindo esses personagens desde 2023. É um disco que já tá arranhado. Pô, desde 2023, o Batman Brave and the Bold, e cadê a Mulher Maravilha, James Gunn? E aí ele coloca aquela roteirista dos Jovens Titãs pra fazer o roteiro da Mulher Maravilha. E depois nunca mais tem uma notícia sobre isso. Quando a gente tá falando desses dois titãs, realmente, né, o que sobra? Não ajuda muito que no filme do Superman a gente teve a Gangue da Justiça, e não se falou nada sobre eles só estavam lá. Daqui a pouco, se tivesse falado um pouco mais de cada um, falar deles como pessoas e não como apenas super-heróis que estão trabalhando e estão ali junto com o Superman, talvez isso passasse mais a sensação que não é tão Superman, sabe? Mas daqui a pouco, é uma coisa boa estar mais focada no Superman nesse momento, porque o Homem do Amanhã vem aí no ano que vem. E o Homem do Amanhã é o filme que, por ter o Brain, que daqui a pouco pode expandir mais esse leque de personagens, e aí sim a gente vê mais do universo da DC. E a gente já viu como que o James Gunn trabalha. Ele gosta de introduzir um personagem e depois fazer um spin-off com ele. Foi assim com Jimmy Olsen, foi assim com Pacificador. O filme do Homem do Amanhã pode sim apresentar outros heróis e depois eles terem seus próprios filmes. E até sair o filme do Homem do Amanhã, a situação da Paramount
já vai ter avançado bastante. Ele já vai saber melhor a situação dele. E aí sim ele vai poder anunciar e prospectar outros projetos. O ponto todo é que eu acho que nós somos muito impacientes. Nós queremos que todo mês tenha uma ação de marketing muito legal do filme da Supergirl. A gente quer que todo mês tenha um trailer. A gente quer que todo mês tenha um rumor. A gente quer que todo mês tenha um grande anúncio, um novo casting. Que o Batman Brave and the Bold avance. Que a Mulher Maravilha tenha um desenho, um jogo ou um filme. No caso da Mulher Maravilha, coitada, né? Eu nunca tenho nada. Mas tirando os fãs da Mulher Maravilha, que realmente são super pacientes porque estão esperando até hoje alguma coisa, mas no geral, somos muito impacientes. E tudo isso é culpa de como que a Marvel nos acostumou. Porque na Marvel foi assim, durante anos foi assim. 2, 3, às vezes até 4 filmes. E sempre era anunciado um outro projeto, a gente sabia o futuro logo da Marvel. Porque é assim que a Marvel opera, sabe? Só que a realidade é que até a Marvel diminuiu a sua velocidade. E a DC, ela não tá na mesma velocidade que a Marvel. O ritmo de produção da DC é outro. E assim, eu sinto muito quem tá bastante ansioso e quer notícia toda hora, mas a verdade é que a tendência é diminuir. A gente deve entrar num período que não vamos ter, assim, 3, 4 filmes de super-herói por ano. Se a gente tiver um filme de super-herói de cada estúdio por ano, eu já acho que vai ser muito. Não adianta cobrar notícia, anúncio, projeto a longo prazo da DC Studios, porque essa engrenagem toda da indústria cultural, que é a parte do cinema de super-herói, essa engrenagem, ela tá numa velocidade menor. Todo o sistema está produzindo menos. A Marvel percebeu isso, a DC percebeu isso, e agora vai ser assim. Quem sabe um dia essa engrenagem gire mais rápido e a gente tenha mais projetos, a gente volte a ter 4 filmes de super-herói por ano. A sensação que eu tenho é que isso não vai mais acontecer. Você pode achar isso bom, ou outras pessoas podem achar isso ruim. Daqui a pouco é muito melhor só ter um filme de DC Studios por ano, né? Vamos pensar na qualidade e não tanto na quantidade. Quando a Marvel fez 4 filmes por ano, quantos realmente foram bons naquele ano? A própria DC Studios já lançou 4 filmes no ano, no finado DCEU. Quantos realmente foram bons? Porque 4 filmes não é só a questão do orçamento desses 4 filmes, é também o marketing desses 4 filmes. Quando você vê todas essas variáveis, compra da Paramount e a indecisão do que vai acontecer. A DC Studios já está abarrotada de projetos que já estão em desenvolvimento. E essa engrenagem da indústria de filmes de super-herói não gira mais como antes. Quando a gente olha para tudo isso, me parece extremamente razoável entender por que não tá tendo notícia da DC. E aí a gente tem que deixar de ser tão ansioso e aguardar os projetos. E ver se os projetos realmente vão ser bons ou ruins. Eu confesso que eu tenho muito medo da DC virar tipo um Star Wars da vida, que todo mundo sabe que é grande, todo mundo sabe que Star Wars é grande, mas olha o limbo que Star Wars se meteu agora. Caraca, gente, eu não vejo nenhum futuro pra Star Wars. Pra DC, eu ainda vejo uma linha condutora que o James Gunn, pelo amor de Deus, não abandone a barca. Mas eu vejo alguma coisa acontecendo aqui ainda, pelo menos. Se eu fosse fã de Star Wars, caraca, aí sim eu ia estar muito preocupado. Claro, tem uma outra notícia, vai ter o episódio 10. Obviamente, nunca vai deixar de ter filme de Star Wars, porque é Star Wars. Mas Star Wars é aquela franquia que ela não inspira nenhuma confiança. Eu tenho um medo que a DC vire isso um dia, da gente ter filmes mais esporádicos e de ninguém acreditar no fundo na DC. É bem verdade que a marca da DC, de uma forma geral, já é uma marca um pouco queimada com as pessoas casuais. Mas eu acho que ainda não tá no nível de Star Wars. E isso que a gente não tá nem falando de Star Trek, coitado. Star Trek tá no fundo do poço. E aí a gente tá falando dos 4 grandes, né? Star Wars, Star Trek, DC e Marvel. Dessas 4 franquias, tem alguma que realmente tá bem? Nenhuma das 4 realmente tá bem. Todo mundo meio que tem um motivo pra reclamar. Mas pelo menos a DC eu acho que não é a pior dela, sabe? Comparado com as de ficção científica, eu acho que a DC ainda tá um pouquinho melhor. É por isso que eu ainda não tô preocupado com falta de anúncio, falta de rumores, porque eu entendo o contexto atual da DC Studios, o contexto atual da indústria. Se a partir do lançamento do filme do Superman a gente não vê uma movimentação para aí lançar coisas grandes, aí sim a gente pode ter um problema. Tem que ver como é que vai ser a filosofia da Paramount, né? Se eles vão querer fazer mais coisas com DC, ou eles vão entender que daqui a pouco fazer menos pode dar um lucro maior, porque você vai gastar menos com marketing, e você vai fazer um filme, na teoria, com um orçamento um pouquinho melhor. Eu fico pensando nessas possibilidades aqui, né? O que poderia acontecer? O que eu quero dizer é que todo esse negócio de impaciência querendo notícia
A gente tem que esperar até o ano que vem. Acho que 2027 é o ano da verdade da DC. É o ano que a gente vai saber o que realmente vai ser desse universo. Mas enfim, também é só minha opinião. Eu quero a opinião de vocês. Vocês estão preocupados que não tem notícia na DC? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui. E vocês são ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo falando das novidades da DC. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!